Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que bem, espero que em casa. Vamos falar de futebol um pouquinho? Afinal de contas, o que acontece com o Luan no Corinthians? Será que ele ainda pode dar certo no Timão? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu recebo muitas mensagens de torcedores divididos sobre o Luan. Poxa vida, onde é que tá aquele cara que veio do Grêmio? Será que ele ainda pode dar certo? O que está acontecendo com ele? Outros esperançosos? Não, mas eu vejo que o Luan ainda pode crescer, é que o momento do time não ajuda. Beleza, vamos falar a respeito disso já já. Antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo o que está acontecendo no mundo esportivo. Mesmo com as paralisações, é importante você seguir lá, porque tem as possibilidades, né, de serem retomadas, novidades sobre calendário, jogadores, transferências, quem está indo para qualquer lugar. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar gratuitamente o teu OneFootball. E é importante, ó, serve para qualquer celular, sistema iOS, sistema Android. Então baixa agora o teu OneFootball. Valeu? E aí, será que o Luan vai dar certo no Timão? Já vai comentando aqui embaixo para saber a sua opinião, né? Se você acha que ele ainda pode dar certo. A minha é com certeza. É com certeza mesmo. Mesmo que alguns torcedores ainda estejam descrentes sobre o que o Luan pode render para o Corinthians, eu acho que a gente precisa separar algumas coisas. O Luan é um cara que foi eleito o melhor jogador da Libertadores em 2017, mas ele não jogou bem apenas essa temporada. Em 2016... quando o Grêmio é campeão da Copa do Brasil, ele foi altamente definitivo. Jogando no sistema com o Douglas, o Giuliano na época e o Pedro Rocha, ele jogava muito, ele foi encontrando o seu espaço dentro do time de uma forma muito interessante. E ali a gente foi percebendo quem seria o Luan. Um pouco antes disso, talvez as pessoas não lembrem, mas em 2016, quando o Brasil conquista o ouro olímpico pela primeira vez na história, o Luan não começa na seleção brasileira como titular. Ele entra no decorrer da competição. Os dois primeiros jogos do Brasil, o Brasil empata contra o México e agora não vou lembrar contra quem, Sérvia talvez. O Brasil muito criticado naquele início do torneio olímpico. A partir de então, o Rogério Micali mexe na equipe e coloca o Luan. O Brasil muda. Porque ele tinha essa capacidade de mudar sistema tático, de fazer uma reinvenção ali no meio pela sua mobilidade a ponto de ter levado a seleção brasileira. Claro que ele não foi o único responsável, mas se vocês analisarem os jogos a partir do momento da entrada dele, a coisa muda muito no sistema ofensivo do Brasil. O Gabigol, naquela oportunidade, acabou indo para o banco e o Luan assume a titularidade, dando muito mais mobilidade para o ataque do Brasil. E aí ele, muito bem no Grêmio, o Grêmio conquista a Copa do Brasil em 2016 e depois em 2017 ele tem o melhor ano da carreira. Ah, mas em 18 e 19 ele não foi tudo isso. Ele sofreu com lesões, ele estava num processo de renovação de contrato em que havia uma possibilidade dele ser vendido para a Europa. E muitas sondagens, nenhuma proposta efetiva. Aliás, teve uma da Rússia que beirou os 20 milhões de euros e que o presidente Romildo Bolzan recusou na época. Só que como o Grêmio precisava, até para vendê-lo bem, renovar o seu contrato, aumentar a multa, aumentar o salário, ali ele ganhou um dos maiores salários do elenco. E o Grêmio manteve o seu, naquele momento, principal jogador. E ele começa a sofrer com uma fascite plantar, que é uma doença crônica muito difícil de ser curada. Aliás, não há cura, há apenas tratamentos para isso. E ele depois não é convocado para o Mundial da Rússia, para a Copa do Mundo, e isso acaba abalando um pouco o Luan. Teve problemas extra-campo e tudo mais, e o Renato estava tendo dificuldade de resgatá-lo naquele momento, essa que era a verdade. Em 2019, há o surgimento do Jean-Pierre, que coloca o Luan no banco de reservas, também por todo esse contexto que a gente vem citando, né? Lesões, ruim da cabeça, aquela coisa toda. Quando o Jean-Pierre se machuca na reta final do ano passado, o Grêmio precisa resgatar o Luan. E o Luan fez ótimos jogos, ainda assim, no final do ano passado. E aí ele chega no Corinthians, com toda a motivação que vocês já sabem, pela identificação que ele tem com o clube, por querer trocar de ares, por querer sair do Grêmio para buscar algo novo, e chega num Corinthians totalmente reformulado. Um Corinthians que muda sistema de jogo, muda comando técnico, contrata outros jogadores, muda praticamente o clube do avesso, né?
E aí chega muito bem, fazendo 2 gols na Florida Cup contra um adversário muito fragilizado, é verdade, mas mostrando um pouco do seu recurso técnico. E depois, os torcedores começaram a cobrar do Luan mais entrega. Ele não é esse jogador. E é bom que os torcedores entendam. O Luan não é um jogador que vai dar carrinho, não é um jogador que vai vibrar o tempo inteiro. Ele recebia esse tipo de crítica no Grêmio. Porque o gremista também tem essa coisa de... O Vanderlei Luxemburgo, em 2012, quando assume o Grêmio, chega a falar, eu precisei entender aqui que aqui o jogador precisa ralar a bunda no chão, né? Porque alguns clubes você tem a prioridade do recurso técnico, em outros você precisa entregar um pouco mais de garra. E a gente sabe como o torcedor corintiano se identifica mais com jogadores assim. Um exemplo é o Romero, né? O paraguaio que até hoje faz falta pela sua entrega. Fazia gols, é verdade, mas não era lá um brilho técnico, né, muito exultante. Não, ele era um cara que se entregava para o time, um jogador muito tático e voluntarioso. E isso o torcedor corintiano cobra, exige. O Luan talvez não seja esse cara. E há uma necessidade, isso o Thiago Nunes já falou com a gente sobre isso, de que o Luan decida todos os jogos para o Corinthians. Nem sempre ele vai conseguir fazer isso. Contra o Guarani do Paraguai até fez a parte dele, né? Fez um dos gols. Mas, aliás, ele tem alguns gols já, somando o Campeonato Paulista, Libertadores, a Florida Cup, e tem números, e isso é interessante passar para vocês. O Luan, ele quase lidera todos os quesitos do time do Corinthians. Ele fica atrás do Bocelli em um outro quesito, atrás do Fagner em construção de jogadas, mas ele é um dos caras que está no topo de finalizações, de gols, de construção de jogadas, de troca de passes certos, e é o cara do elenco que mais corre. Não parece, né? Para muitos pode não parecer isso. É um dado que ele mantém desde o Grêmio. No Grêmio, os fisiologistas, o departamento físico do Grêmio, científico inclusive, fazia a avaliação dos jogadores que mais corriam dentro de campo. O Luan era sempre o líder. Ele era o cara que mais corria dentro do gramado. E isso se verifica também no Corinthians. Por quê? Porque ele tem um jeito de jogar que às vezes as pessoas têm a impressão de que ele é lento. Mas ele não é lento, porque ele faz a bola correr. Ele tem uma deficiência, digamos assim, que ele precisa corrigir. Às vezes ele prende demais a bola. É um estilo dele, mais cadenciado. Mas ele é um cara que se desloca o campo inteirinho. Ele vem buscar a bola nos volantes, ele está próximo da área, ele vai para a esquerda e para a direita para combinar a jogada. Você vê o Luan carimbando a bola o tempo inteiro. Ele vai errar mais por conta disso, porque ele participa mais do jogo, mas ele é o cara mais participativo do elenco do Corinthians. E aí eu acho que a gente precisa fazer a diferenciação na análise em relação a isso. Ah, mas ele não está correndo. Não, ele está. Ah, mas ele não está participando do jogo. Não, ele está. Ah, mas ele não está decidindo os jogos. Bom, aí é outra coisa. Porque a gente também tem que entender que o futebol é um esporte coletivo. E que a coletividade, quando funciona, favorece a individualidade. Porque o individual não vai conseguir fazer o jogo sozinho. E eu não estou nem dizendo aqui que ele é o cara que se salva do time. Não, não é isso. Eu estou dizendo que ele vai crescer, já respondendo a minha pergunta, que eu fiz e eu mesmo respondo, ele vai crescer quando o time estiver bem. O time não está bem. Nos últimos jogos, inclusive, o Thiago Nunes, a gente tem falado aqui, andou se perdendo em várias escolhas, jogadores que recém chegaram e que ele pouco trabalhou, já viraram titulares, outros que estavam fora dos planos foram resgatados. Ele meio que se perdeu na sua ideia original de formatação tática do time. E aí, como o time ficou bagunçado, começou a perder confiança, porque os resultados não vinham, ele tem um aproveitamento de 38% até aqui, é óbvio que alguns jogadores não vão render, mesmo os mais valiosos do time. O Victor Cantillo, que começou muito bem o ano, já caiu de produção. Por quê? Porque o coletivo caiu. E isso se verifica para o Luan também. Então eu acho que a gente precisa entender contextualizar e fazer a análise devida do jogador e do que ele representa para o time e de como o time pode ajudá-lo. Então, respondendo à pergunta, é óbvio que o Luan ainda vai dar certo. Dentro de um sistema que a gente imagina que o Thiago vai encontrar, o Ramiro, quando estava no time, né, eles estavam se entendendo muito bem, não à toa, né, porque deram muito certo no Grêmio. O Ramiro se machuca e aí o Thiago meio que parece que perde a mão do time, os resultados não vêm e o desempenho começa a ser muito ruim também a partir de então.
Na medida em que o desempenho melhorar, os resultados forem aparecendo, o Luan vai crescer demais. Não é só uma esperança, é uma projeção meio que pelos números que ele ainda consegue dar para o time, mesmo com o time indo mal, se o time ir melhor, a tendência é que ele esteja mais perto do gol, que ele dê mais assistências, que ele faça mais gols, que ele construa mais jogadas e consiga ser aquele Luan que todo mundo espera. Você concorda? Você tem essa esperança? Está otimista também? Ou já está dizendo que ele não vai dar certo no Corinthians? Eu acho que é muito cedo, gente. E eu queria trazer números para vocês e a minha ideia, a minha ideia de momento do Luan, para vocês terem uma ideia do que pode acontecer ali na frente. Mas claro que tudo é uma projeção, uma especulação e eu queria ouvir vocês. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!